Um novo dia, um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. O Anjos da Esperança está no ar e no programa de hoje você vai conhecer a história da Márcia Abreu, lá da zona rural de Taquara, no Rio Grande do Sul. Ela vive em um sítio cercado pela natureza e enxerga o projeto Anjos da Esperança como uma missão de salvação. Você vai ver como a gratidão pela aposentadoria rural transformou a plantação da família em um instrumento de doação ao próximo e como a Novo Tempo é a companhia fiel que abre as portas da esperança naquele lar. E tem novidade chegando para a garotada. A repórter Gabi Araújo apresenta o lançamento da revistinha de abril dos Anjinhos da Esperança. E o nosso desenhista Diogo Godoy explica que esta edição é histórica. Ele traz o título Anjos da Esperança na capa para já preparar o coração das famílias para a grande festa dos 20 anos do projeto em maio. E nós queremos celebrar a sua história também. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 12 981740057 e conta pra gente há quanto tempo você é um anjo da esperança. Já no quadro Chá com Esperança, Tito Rocha conversa com Dione César. Após o falecimento da mãe, ele se afundou no vício do álcool. Ele encontrou na Rádio Novo Tempo suporte para uma mudança radical. Aqui você encontra histórias reais e sonhos que se tornam realidade através do seu apoio financeiro. Esse é o Anjos da Esperança que começa agora. Meus amores, estamos começando mais um Anjos da Esperança. Fico feliz de estar com você, porque é daqui que nós contamos algumas histórias de pessoas que foram alcançadas pela Novo Tempo, ou seja, pela mensagem que a Novo Tempo transmite 24 horas no ar, falando do amor de Jesus, o que visita todas as áreas da vida da gente. Casamento, educação dos filhos, relacionamentos com amigos, com a vida, saúde mental, uma experiência de fé viva e transformadora. A Novo Tempo chega à sua casa para falar de amor e é uma delícia ter você na companhia aqui com a gente. E que no programa de hoje, mais uma vez, você seja motivado a continuar sendo Anjo da Esperança ou se você ainda não é, vem ser parte da família Novo Tempo, vem nos ajudar a fazer acontecer na vida das pessoas algo que seja transformador. Como acontece com muita gente quando para estudar a Bíblia. Se você prestar atenção, nós estamos o tempo inteiro convidando as pessoas para que elas conheçam a palavra, que elas abram a Bíblia, conheçam o que está revelado para nós. Nos últimos dias, nós estamos falando muito da revista Sinais dos Tempos. Tem muita gente já estudando sobre os sinais dos tempos, os eventos finais, os dias que estão por vir, o que a Bíblia diz profeticamente. Quem é a besta, quem é o anticristo, como será a volta de Jesus, quais são os sinais da volta de Jesus, tudo para nós não cairmos no engano. E fazemos isto distribuindo estudos bíblicos para todas as famílias que nos pedirem, para todas as pessoas, indiferente da religião, da região do país, de onde fala, da idade, não importa, qualquer pessoa que liga para a gente, nós enviamos um curso bíblico para ela dos mais diferentes assuntos, hein? O mais recente é esse, eventos finais. E você pode ligar e pedir e nós vamos mandar para sua casa sem que você precise pagar nada por isso. É só ligar e pedir, mandar uma mensagem. Graças a quem? Aos Anjos da Esperança. Então vem nos ajudar sendo Anjo da Esperança também. Tem muita gente que ainda precisa conhecer.
E agora nós vamos conhecer uma história, a história da Márcia. Ela tem um testemunho bonito, a sua aposentadoria foi muito rápida, coisa que ela não esperava, e aí aconteceu. Para demonstrar gratidão, ela torna-se um anjo da esperança. E essa é a história que você vai acompanhar comigo agora. Eu sou a Márcia Abreu, eu moro em Taquara, Rio Grande do Sul, e sou o anjo da esperança. Nós moramos aqui no interior de Taquara, a gente mora num sítio. Faz 5 anos que nós estamos morando aqui, a gente veio para cá por causa da pandemia e Papai do Céu nos abençoou com esse presente em meia natureza, tem muito verde, tem muito pássaro. E esse é um presente que a gente tem em gratidão a Deus por tudo que Ele fez por mim, continua fazendo por mim, pela minha família. Eu sou o anjo da esperança para ajudar levar a mensagem do Evangelho àquelas pessoas que de outra maneira nós não teríamos como chegar a ela. E sabendo que Anjos da Esperança não é só anjo da esperança, ela é anjo de salvação. Muitas pessoas vão encontrar a salvação pelo anjo da esperança. Talvez eu não conseguisse bater na porta de alguém, mas a Novo Tempo ela entra. A Novo Tempo chega lá e ela faz a diferença na vida das pessoas. Seria muito bom que todas as pessoas que conhecem a verdade se tornassem anjo da esperança, para que esse evangelho fosse anunciado e Jesus possa voltar muito logo, porque esse é meu maior sonho, morar no céu junto com os meus familiares e lá no céu Jesus chegar e dizer para mim: Márcia, essa pessoa conheceu o céu porque você foi anjo da esperança. Anjo da Esperança é um projeto dos olhos de Deus, do coração de Deus. Novo Tempo é salvação. Anteriormente vinha boleto para mim de 3 em 3 meses. Aí eu mandei uma mensagem, pedi que fosse me enviado do ano inteiro. E é assim que vem. Então vem na caixinha do correio da minha irmã que mora na cidade, eu vou lá na casa dela, pego o boleto e todo mês eu vou para a cidade e faço o meu pagamento do Anjo da Esperança por boleto. Quando chegou a minha idade de me aposentar como agricultora, ainda me faltavam 2 anos de bloco de produtor, porque tem um período do bloco do produtor para você poder encaminhar a aposentadoria. Eu estava com 55 anos e não poderia encaminhar minha aposentadoria porque faltavam 2 anos de contribuição ainda como agricultora. Aí a gente procurou advogado depois, quando chegou aos 57 anos, e ele achou que não seria tão fácil, mas para Deus nada é impossível. Em 30 dias, a nossa aposentadoria saiu para os dois, tanto para o meu marido como para mim. E então a gente acabou fazendo um acordo entre nós dois. Nós não iríamos mais plantar para vender, porque houve um período que nós plantávamos para vender. Então a gente entrou num acordo que daqui para frente plantaríamos para doar. Eu dou o aipim, eu dou o feijão, eu dou o moranguinho. Tudo que eu planto, eu dou. Nós conseguimos assistir a Novo Tempo, sim. Meu marido é apaixonado por todos os programas da Novo Tempo. Ele não perde. Às vezes eu digo para ele: amorzinho, nós precisamos dormir cedo, amorzinho. Mas ele não perde Bom de Bíblia. Ele é viciado em Bom de Bíblia, Na Mira da Verdade. Todos os programas são bons aqui na Novo Tempo. E a gente assiste no sítio porque a gente comprou um aparelhinho e esse aparelhinho transmite a Novo Tempo gratuitamente. Eu não pago nada por mês para assistir a Novo Tempo. E a Rádio Novo Tempo, a gente escuta muito também a Rádio Novo Tempo pela televisão, pelo aparelhinho que nos dá essa chance, essa oportunidade de assistir a Novo Tempo. Então, essa do Novo Tempo, na pregação do Evangelho, ela é única. Ela é única porque a Novo Tempo ela é tão simples, mas ela é tão importante, ela é tão especial, que não tem quem não entenda e quem não se apaixone pela Novo Tempo. O meu pensamento sobre a Novo Tempo, ela é a menina dos olhos de Deus. A Novo Tempo é a menina dos olhos de Deus, é a porta de salvação que nós temos através do Anjo da Esperança e a Novo Tempo. Márcia, querida, muito obrigada por seu testemunho. Muito obrigada por nos inspirar, por ser uma mulher que não tem vistas para acumular bens, mas distribuir bens a partir daquilo que Deus lhe confiou a administrar. Você considera ser a sua maior riqueza abraçar pessoas que conheceram a Jesus e especialmente apoiando o ministério da Novo Tempo, que é justamente levar às pessoas o conhecimento do verdadeiro Evangelho. Obrigada. Que Deus abençoe a você e a sua família e
que verdadeiramente haja um encontro na eternidade entre você, que ajudou a tantos sendo um anjo da esperança, e todos aqueles que foram alcançados. Que Deus nos abençoe até aquele grande dia, um grande dia de festa. E você, já é anjo da esperança? Você vive essa experiência, essa alegria de saber que você tem sido instrumento de Deus para levar à casa das pessoas, à vida das pessoas, essa mensagem transformadora? Vem ser anjo da esperança se você ainda não é. Vem saber como é essa alegria que a gente sente de dizer eu faço parte disso. Eu sei o que é isso aí de coração. E eu gosto de ser anjo da esperança, eu gosto de cumprir a missão, portanto, de ser missionário, eu gosto de cumprir o ID que Jesus me confiou, ide e ensinai a todos o que eu lhes tenho ensinado também. Então, para ser anjo da esperança, se o seu coração for tocado para isso, manda uma mensagem agora ou liga para a gente. Vamos de telefone agora? 0 operadora 12 21 27 30 30, 12 21 27 30 30. Como a Márcia e tantos outros e tantas outras pessoas, vem ser anjo da esperança, diga eu quero apoiar a Novo Tempo, eu quero ajudar, eu acredito. Tem gente que carece conhecer do Evangelho, carece conhecer de Jesus, então nós vamos nos unir para isso, para que a Novo Tempo permaneça no ar. Nós vamos também agora saber de algo que é muito especial, sabe? Assim, é de pensar nas crianças, de pensar em como ensiná-las, na linguagem delas sobre Jesus. E a Gabi vai contar agora para a gente da nova revista que já está chegando na casa de muita gente. Olá, uma ótima noite para você que está no estúdio, para você também, anjo da esperança, que está acompanhando o nosso programa. E amor ao próximo é o tema da próxima revista do Anjinhos da Esperança. E se a gente começa a falar de Anjinhos da Esperança, nada melhor que chamar ele para participar dessa conversa. Diogo Godoy, que está aqui ao meu lado, ele é desenhista do projeto Anjinhos da Esperança, mas também ali responsável por outras criações, outras atividades. Ele realmente carrega esse projeto com muito carinho, esse trabalho que ele faz com tanta dedicação, né, Diogo? Boa noite. Boa noite, Gabi. Um prazer estar aqui no Anjos para a gente falar um pouco do Anjinhos. Então, conta para quem está lá em casa, o que a gente pode esperar, aliás, as crianças, né, podem esperar da revistinha do Anjinhos de abril. A revista de abril do Anjinhos, a gente vai estar falando sobre amor ao próximo, né? E trazendo também a presença do Anjos, já que a gente vai estar realizando o aniversário do Anjos, né, no mês de maio agora. Então, a gente vai estar trazendo, como foi na outra edição, só que sessões específicas sobre esse tema do amor ao próximo, espalhando o amor, como que a criança pode levar a mensagem, espalhar o amor através de várias atividades para as crianças, histórias e muito conteúdo. Legal. E eu dei uma olhada já na revista, né? Eu vi que a Aninha ela visitou a Novo Tempo, é isso mesmo? Isso mesmo. A Aninha veio para Novo Tempo, conheceu como é que é o processo aqui de produções e ela sempre, na história, ela conta como que ela pode ajudar e ser um anjo, né? E lá a gente traz para a criança como que ela pode ser um anjo aonde ela estiver. Então, através disso, ela conhece a Novo Tempo e vê que os anjos da esperança, né, que somos nós aqui na Novo Tempo, mas que também ela pode ser um anjo aonde ela estiver. Bom, no mês de maio, com certeza, vai ter muitas novidades do Anjinhos também. O ano está só começando, então eu chamo você novamente para a gente contar com mais detalhes, Diogo, tá bom? Obrigada pela sua participação. Obrigado, Gabi. Logo eu volto para trazer mais coisas do Anjinhos para vocês. Então é isso, né? Para você receber não só a revistinha de abril, mas continuar recebendo as próximas edições, não esqueça então, você precisa pedir para um adulto ele cadastrar você no projeto e aí você tem que fazer uma doação regular de pelo menos R$10 por mês, né? É o mínimo esse valor. Aí você faz a doação e recebe a revista do Anjinhos da Esperança. Agora eu volto com vocês no estúdio. Maravilha! O Diogo é um grande artista, parceiro nosso, trabalha aqui com a gente com muito amor. Muito obrigada por isso e que muitas famílias recebam esse material em casa e muitas crianças sejam ensinadas e abençoadas. Meus amores, agora nós vamos para o intervalo. Na volta tem o Chá com Esperança. Hoje, na apresentação do Tito Rocha, ele vai conversar com alguém que foi alcançado pela mensagem do amor de Deus aqui na Novo Tempo. Um bate-papo incrível. Fica com a gente, até já.
uma daquelas coisas que a gente mais gosta aqui na Novo Tempo é falar com você, ouvir você, interagir com sua experiência. E é o que nós vamos fazer agora, compartilhando algumas das mensagens que nós recebemos no WhatsApp da produção. E o WhatsApp da produção é o 12981740057. Olha aqui quem escreveu pra gente. A Silvânia, ela diz: estou sempre ligada na programação da Novo Tempo. Também sou anjo da esperança e fico feliz por ajudar a Novo Tempo. E a sua felicidade é a nossa felicidade também, a nossa gratidão. Isso significa que você compreende a missão, que você nos apoia, que estamos juntos e que por isso nós podemos chegar cada vez mais longe sob a bênção de Deus. Mais alguém aqui com a gente agora, o Ronaldo, lá de São Luís, no Maranhão. Obrigada, Ronaldo. Assisto todos os dias a TV Novo Tempo, que é a emissora que eu mais gosto. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Obrigada, Ronaldo. Deus abençoe muito a você e os maranhenses queridos, esses amigos amados em São Luís. E agora alguém que deixou um recadinho pra gente lá no YouTube. Você pode acompanhar a nossa programação por lá também no nosso canal. É Eduarda Gomes, ela diz: eu amo o programa Anjos da Esperança. Pois olha que bom, eu também. Nós também gostamos muito, porque aqui nós temos a nossa fé renovada quando nós ouvimos as histórias de pessoas que dizem: fui alcançada, fui encontrada, minha vida foi transformada, e isso dá um sentido enorme para o nosso trabalho. E agora o José Carlos, também um comentário que ele deixou lá no YouTube. Esse é o programa da Novo Tempo que eu mais gosto. Que delícia, José. Deus abençoe a você. Fica o convite para você acompanhar também toda a nossa programação, o Anjos da Esperança, interagir, compartilhar, convidar outras pessoas para assistir também. E se você quer contar de você, fala com a nossa produção pelo 981740057. Pode fazer perguntas, pode contar da sua história, pode dizer de onde você nos assiste. Faça o que você quiser, fala com a nossa produção. Agora nós vamos para o Chá com Esperança, hoje com Tito Rocha, conversando com o Dione César. Vamos conhecer essa história bonita hoje. Olá, meus queridos! Que coisa boa! Quero perguntar para você, e aí, que tal um chazinho? Chazinho com esperança. Estamos começando mais um Chá com Esperança e é muito gostoso ter você aí junto com a gente, porque aqui a gente conta histórias de pessoas que tiveram sua vida transformada. E olha como é gostoso nós vermos pessoas que têm mudado de vida e sim para o bem, né? Vivendo muito melhor hoje. Hoje nós vamos falar aqui com um convidado muito especial, ele é lá do Paraná, é o Johnny. Johnny, como é que vai, Johnny? Tudo bem? Tudo bem, Tito? Graças a Deus. E com vocês? Graças a Deus, bem. Prazer a gente estar aqui nesse momento aqui, ó, tomando um chazinho, trocando ideia, podendo ficar bem descontraído, né, Johnny? Isso mesmo. Olha só, eu sei da sua história, já li aqui um pouquinho da sua história, mas eu quero que você participe isso pra gente. Johnny, deixa eu fazer uma pergunta pra você nesse momento descontraído que a gente tem aqui. Como o Johnny conheceu a Rede Novo Tempo? Olha, foi em 2006. Eles fizeram um programa de evangelismo aqui na cidade. A gente até chamada de tenda na época, né? Aquelas barracas que eles faziam e tal, né? E eu nunca tinha ouvido falar da Novo Tempo. E nesse ano de 2006 eu tive o primeiro contato com a Novo Tempo. Agora, você já era da igreja adventista ou não? Não, eu era de outra denominação. E por algum momento, Johnny, antes de você conhecer a Novo Tempo, ou depois, eu não sei bem, mas teve algum momento que você meio que desviou assim dos caminhos de Deus? Teve sim. É mesmo? Conta pra gente um pouquinho. Eu me batizei em 2006, em setembro de 2006, assim que eu conheci mais sobre os caminhos de Deus, né, através da igreja, eu fiquei 2 anos ainda seguindo certas coisas de Deus. Aí em 2008, mais ou menos, eu tive o primeiro contato novamente com a bebida alcoólica. É mesmo? Então, você falou assim, novamente. Será que antes você já tinha bebido? Como é que foi o negócio?
eu já tinha, não era viciado, né? Mas eu bebia ali, tinha os contatos, né? Meu problema mais era a questão da cerveja. Já os outros vícios eu nunca tive. Era mais a questão da cerveja mesmo. E a tendência das amizades vai levando a gente a se envolver com isso cada vez mais, não é não? Foi isso mesmo. Porque assim, enquanto a gente está no caminho, com pessoas que têm o mesmo foco que a gente, né? A gente não tem o porquê se desviar, mas eu comecei a frequentar assim, as amizades novamente que eu tinha antiga, e por momento de descuido eu tive o primeiro, como que se diz? A gente diz, né? Primeiro copo novamente, depois de quase 2 anos, mais de 2 anos. Realmente, é muito perigoso quando a gente já esteve envolvido com alguma prática e você novamente vai lá e se encanta por ela. Então é bem perigoso. Agora, teve algum momento, Johnny, que você teve um ponto de virada na sua vida, depois que você voltou? Como é que foi? Ô Tito, eu ouvia sempre a Rádio Novo Tempo aqui de Maringá, da região, e por um longo período eu parei de ouvir, né? Eu não tinha mais prazer em estar ouvindo nada, eu ia na igreja de qualquer jeito, eu não, sabe? E sempre tinha os pregadores lá, o pastor mesmo que falava alguma coisa para mim, eu sempre falava assim, nossa, será que esse rapaz está falando para mim? Será que alguém contou para ele? Então, assim, a gente vai vendo que através dos sermões bíblicos ali, Deus sempre está falando com a gente. E teve um período que eu falei assim, eu estava tão no fundo do poço que eu falei, Senhor, não é impossível, não é possível que o Senhor não está ouvindo minha oração, né? Porque eu fiz um clamor tão grande, Tito, para poder mudar minha vida, que minha vida estava no fundo do poço, literalmente. Eu estava perdendo minha família, minhas amizades era, né, como a gente fala, mundana, assim, tipo, eu não tinha interesse mais em estar andando com eles, né, por causa do vício da bebida. E teve um momento, assim, que eu clamei, literalmente, para Deus. Falei, Senhor, se o Senhor me ajudar nesse ponto, desse que estou precisando, literalmente, eu nunca mais na minha vida, literalmente minha vida, eu relo uma gota de álcool na minha boca. Cara, isso daí foi uma coisa tão impressionante que isso foi num domingo à noite. Eu não fui para a igreja e fiquei bebendo em casa. Eu tomei bastante em casa nesse domingo. Para você ter noção, eu estava tomando uma caixinha de cerveja por dia. Nossa. Agora, Johnny, teve algum ponto da Rede Novo Tempo? Qual era o meio pela qual você foi impactado assim novamente? Que Deus falou ao seu coração através da Novo Tempo? Teve um momento desse? Foi a Bíblia Fácil. E você ouvia pela TV, pelo rádio, Eu ouvia pela TV. E foi o começo. Ali foi o começo. Depois eu retornei novamente para a Rádio Novo Tempo. Aí eu ouvi os testemunhos do Anjo da Esperança, né? E eu falei, Senhor, mas o Senhor ajuda tantas pessoas, não vai ajudar eu, né? Então foi bem impactante para mim, tá? Que legal, Johnny. Olha, o nosso tempinho aqui sempre é muito corrido e tal, mas você sabe que histórias como a sua, pode tocar a vida de muitas pessoas. Talvez pessoas que tenham tido o mesmo deslize, vamos dizer assim, né? Ou a mesma fraqueza e de repente está precisando de um chacoalhão e Deus está tocando lá seu coração, porque não é por acaso que você está dando seu testemunho aqui, viu? Johnny, quero te agradecer muito por você compartilhar com a gente aqui, nesse momentinho descontraído aqui de um chazinho, mas a gente ver a sua história, ouvir a sua história, pode transformar também a vida de muita gente. Obrigado pela sua participação, viu, Johnny? Obrigado a vocês. Que Deus abençoe você aí. Fica um pouquinho aí. Eu queria dizer para você que você pode também compartilhar a sua história com a gente. Se você mandar a sua história para o nosso WhatsApp, nós vamos entrar em contato com você. O nosso número é 12, anota aí, 981740057. Manda pra gente, nós vamos entrar em contato com você. E se você já quiser descrever até mais ainda, você pode usar o nosso e-mail. É fácil, programa.anjos@novotempo.com, tá bom? Obrigado por você estar acompanhando a gente. A gente se encontra a qualquer momento aí no nosso Chá com Esperança. Sozinho, sendo vencido por um vício que o aprisionava, que o mantinha cativo. Foi ouvindo,
foi sendo abençoado pelas palavras que ele ouvia na Rádio Novo Tempo, que o Espírito Santo foi encontrando lugar em seu coração e fortalecendo-o para ser um homem novo, para ter a sua vida restaurada, ressignificada, apesar das perdas, das dores. As lutas são uma realidade. Mas quando nós somos livres em Cristo Jesus, mesmo as dores, por maiores que sejam, não são capazes de nos vencer. Mas como nós somos vencidos na carne, quando nós estamos vencidos, nos sentindo derrotados e de fato derrotados, é alguma coisa que nos leva a pensar que não haverá amanhã. Mas minha palavra de esperança, que nos dá o sentido de viver, é Jesus dizendo: vem, filho, eu tenho uma nova história para construir em você e a partir de você. Vem o Espírito de Deus e nos põe de pé outra vez, como fez na vida do Dione e César. E assim tem feito na vida de tantas pessoas que estavam planejando tirar a própria vida, que estavam desistindo de existir, que estavam cansados, que estavam desesperados, que estavam vencidos por álcool, drogas, cigarro, por uma vida infeliz. Está aí, um homem que sorri, que conta a história de uma vida passada e os dias novos que Deus os tem feito viver. Bendito seja Deus por isso. Isso tem a ver com você, anjo da esperança. Tem a ver com seu apoio, tem a ver com sermos Novo Tempo todos os dias aqui, falando que há esperança, que há um caminho novo, que há portas abertas, que há perdão para os seus pecados. E nós queremos continuar juntos até a volta de Jesus, anunciando a sua grandeza, seu amor, sua graça maravilhosa. Seja um anjo da esperança. Liga agora para a gente, 0 operadora 12 21 27 30 30, até às 10h30 da noite. Agora, 22 horas e 30 minutos, nós ainda estaremos esperando você. Liga agora, seja um anjo da esperança. Tem muitos homens, tem muitas mulheres caídos no vício que precisam ser resgatados, restaurados. E o poder do Evangelho está disponível para isso, mas eles precisam conhecer. Vem ser anjo da esperança. Eu me despeço, volto por aqui amanhã. Tem até a celebração de aniversariantes aqui amanhã com a gente, viu? Eu espero você, um beijo e até lá, boa noite.